A presidente da CCJ do Senado afirma que a reforma da Previdência será aprovada em outubro. Direto para Brasília, com som e com imagem. Levi Guimarães. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, do MDB, disse que a casa só deve aprovar a reforma da Previdência em outubro. A expectativa é que a PEC chegue aos senadores na segunda semana de agosto. Primeiro ela passa pela CCJ e depois vai direto para o plenário, onde precisa de 49 votos para ser aprovada em 2 turnos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, têm previsões mais otimistas. Para eles, dá para encerrar os trabalhos em torno da reforma no dia 15 de setembro. Mas Simone Tebet acredita em aprovação no início de outubro. A PEC principal, eu acredito que em 45 dias no Senado é muito otimismo, mas com 60 dias é um tempo confortável, agosto e setembro. E a PEC paralela pode estender um pouquinho para outubro, a depender de uma reunião de líderes. O relator será o senador Tasso Gereissati, do PSDB. A casa já costura um acordo para que estados e municípios possam ser reinseridos nas mudanças no sistema previdenciário. Para que a PEC não seja alterada, o que faria voltar para a Câmara, os senadores devem aprovar uma proposta paralela. Alguns defendem que ela preveja a entrada direta de estados e municípios na reforma. Mas para Simone Tebet, isso deve ser feito de outra maneira. Dá poder para as assembleias dos estados, através de lei e não mais por PEC, que PEC às vezes é mais difícil, fazerem as suas alterações. E o estado que quer faz, o estado que não quer não faz. A presidente da CCJ ainda criticou a possível nomeação do deputado Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Caso aconteça, a indicação tem que passar pelo Senado. Segundo ela, o filho do presidente da República pode ter dificuldades para ser aprovado. Além da reforma, vai estar na pauta da CCJ do Senado em agosto o pacote anticrime do ministro da Justiça Sérgio Moro. A comissão já aprovou o projeto que criminaliza o Caixa 2 e ainda deve votar o que define prisão após condenação em segunda instância. De Brasília, Levi Guimarães. A previsão da senadora Simone Tebet parece mais realista do que aquela que foi feita pelo ministro Onyx Lorenzoni e pelo próprio presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que falava ali em 45 dias para aprovar essa reforma da Previdência no Senado. Deve demorar um pouco mais. É nesse contexto que se insere essa discussão sobre a indicação do filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, para a Embaixada Brasileira em Washington. Não faz o menor sentido que o presidente, diante desse cenário de conflagração em que se prioriza a reforma da Previdência, que o presidente introduza esse ruído da indicação de um filho para a embaixada mais importante do país no exterior. Bolsonaro faria um bem a si mesmo, ao governo e ao país, se recuasse nessa providência. É hora de priorizar, de centralizar as atenções naquilo que é relevante, deixando de lado essas questões secundárias. E há um aspecto aí também dramático, porque desde abril a Embaixada Brasileira em Washington, que, como disse, é a principal embaixada brasileira no exterior, ela está sem representante, não tem comando, está acéfala, porque o presidente afastou o embaixador que estava lá, não criava problema para ninguém, o embaixador Sérgio Amaral, experiente diplomata brasileiro, foi afastado, a embaixada está sem comando e o presidente introduziu esse ruído da indicação do filho. Depois precisa ser aprovado pelo Senado, quer dizer, você tem a perspectiva de ter uma embaixada importante como a Embaixada Brasileira nos Estados Unidos, sem comando por mais de 6 meses.